Gente, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1 até o verso 13. Mateus 25, do verso 1 até o verso 13. Temos conversado nesses últimos domingos sobre a igreja e os últimos dias, enfatizando aí a narrativa de Mateus, capítulo 24, e vamos caminhar apenas no capítulo 25. E temos essa parábola, que é a parábola das 10 virgens, e depois a parábola dos talentos, depois a última parte desse capítulo que fala-nos sobre a volta do Senhor Jesus. Mateus 25, do verso 1 até o verso 13, esse texto nos diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Oremos mais uma vez. Te damos graças, ó Deus, por esta palavra que serve para alertar-nos, advertir-nos acerca do cuidado que devemos ter com a nossa vida. Tem misericórdia de nós, nos instrua, nos abençoe neste momento aqui. Nós oramos humildemente no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu penso que, diferentemente daquilo que nós estamos acostumados a ver, esse texto ele vai na contramão daquilo que acontece, ou daquilo que todos nós já fazemos, evidentemente. O Senhor Jesus, ele tratou a questão da sua volta como algo tão sério, que depois dele falar sobre a sua vinda, ele passa então a contar sobre 3 parábolas, e todas elas o objetivo é um só: é alertar a igreja, alertar aqueles que professam a fé nele, a terem cuidado com as suas vidas. E ele sempre menciona: na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então a volta de Jesus é algo tão sério, que Jesus ele gastou um bom tempo explicando e ilustrando, a fim de colocar na mente dos seus discípulos a darem o devido valor e a devida preocupação com esse tema. Por isso que nós temos essas 3 parábolas: a parábola do servo bom e fiel, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. O objetivo é um só: a igreja precisa acordar, a igreja precisa estar alerta. E aqui ele conta sobre essas bodas, sobre este casamento, sobre essas 10 virgens que foram convidadas a participar de uma festa de casamento. E diferentemente do que acontece na nossa cultura, quem esperava a noiva era o noivo, não era o noivo que fica esperando a noiva. Hoje, quando se vai casar, o noivo fica plantado na igreja 2 horas esperando a noiva aparecer. É tenso demais, né? Gente do céu, as noivas do Brasil não quer casar 2 horas, gente, um casamento, como é que pode um negócio desse? 2 horas, já fui num casamento 2 horas de atraso, me deu vontade de falar assim: arruma outro para fazer esse casamento que eu vou embora.
não quer casar não, mãe, não é possível. O negócio está tão ruim que deveria chegar na hora, entendeu? Na hora, não vacilar de jeito nenhum. Então hoje é os noivos que ficam esperando a boa vontade das noivas, não é arrumar cabelo, fazer unha, esse negócio todo, e vir para casar. Lá naquela cultura era diferente. Era a noiva que esperava o noivo. Então gostei desse negócio. A partir de hoje, quem for casar nessa igreja, vai ser assim. Entendeu? É a noiva que vai ficar aqui de plantão, aqui, esperando. Entendeu? Até que o noivo chegue aí. Tá certo? Então nós vamos inverter o negócio. Então a noiva ficava esperando o noivo. E Jesus, então, irmãos, ele conta essa parábola falando acerca dessas 10 virgens que foram convidadas a participar deste momento tão especial que era um casamento, que eram as bodas, e ele está evidentemente ilustrando com isso a igreja, a necessidade da igreja estar atenta, a necessidade da igreja estar preparada, a necessidade da igreja estar tomando os devidos cuidados, porque o noivo pode surgir a qualquer momento. O noivo pode chegar a qualquer momento. E ao olhar para esse texto, irmãos, o que me veio ao coração diante daquilo que Jesus estava propondo a ensinar para a sua igreja, eu penso que ele quis alertar a sua igreja acerca de alguns cuidados, de maneira que eles pudessem pensar o seguinte: eles não deveriam deixar para amanhã as decisões que eles precisariam tomar hoje. Eles não deveriam ficar postergando determinadas decisões fundamentais, importantíssimas de suas vidas. E ao olhar para esse texto dessas 10 virgens e das lições que nós podemos tirar delas, eu quero compartilhar com os irmãos acerca disso. Não deixe para amanhã decisões que você precisa tomar hoje na sua vida. Não deixe para amanhã naquilo que precisa acontecer hoje na sua vida. Não deixe para amanhã nas mudanças, as decisões importantes que você precisa tomar na sua vida. Não faça isso, porque pode não dar tempo mais. Pode ser tarde demais. E quando você perceber, a oportunidade veio e passou, e não dá para voltar atrás. Não adie, não deixe para amanhã. E pensando nisso, irmãos, eu quero aqui então tirar algumas coisas desse texto para a minha vida, para o meu coração e para a vida dos irmãos. Não deixe para amanhã as mudanças que precisam acontecer na sua vida hoje. E a primeira lição e a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é acerca do privilégio em fazer parte dos convidados aqui. A Bíblia diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. A pergunta é, por que 10? Não tem explicação. É 10 e pronto, acabou. Poderia ser 5, poderia ser 6, entendeu? Não tem numerologia nesse negócio. Não tem nada de... é 10 e pronto. Poderia ser 15, 10 virgens. Mas havia um detalhe interessante, que normalmente a noiva, o que ela fazia? Ela convidava moças virgens que que tivessem uma idade bem próxima dela e que fossem as melhores amigas. Então, essas 10 virgens não eram pessoas quaisquer, não eram pessoas que foram pegas aleatoriamente, não. Eram 10 damas de honra, 10 damas de honra, que a noiva convidava para poder fazer parte daquele momento especial. Sendo assim, irmãos, eu penso que ser convidado pelo Senhor Jesus, fazer parte da família de Deus, é um privilégio indescritível. Poder dizer-se que é cristão, que serve a Deus, que é de Jesus, que faz parte da família de Jesus, é uma honra que nós temos. O cara poder dizer, eu sou crente em Jesus. Não para se orgulhar, nunca, mas é um privilégio que se tem. Pode ter perseguição, pode ter lutas, pode ter dissabores, mas fazer parte da família é um privilégio. É algo honroso demais. O convite de Jesus, ele é maravilhoso demais, ele é precioso demais, e todos os convidados possuem esse privilégio indescritível. Desse convite de Jesus, vinde a mim. Então essas 10 damas, essas 10 virgens, eram 10 damas de honra que faziam parte das melhores amigas da noiva. Não eram quaisquer pessoas. Mas, queridos, diferentemente disso, Jesus chama a todos indistintamente. Indiferente da classe social, indiferente
da capacidade intelectual, indiferente de qualquer coisa, o convite de Jesus, ele é para todos, por isso que é um privilégio extraordinário poder ser convidado pelo Senhor Jesus. O privilégio de fazer parte dos convidados. Às vezes nós não damos o devido valor. Falamos hoje pela manhã, quem fala mal da igreja são os crentes, porque o noivo não fala mal da sua igreja. O noivo não fala mal da noiva. O noivo jamais ele deprecia a noiva. Pelo contrário, o que o noivo faz, e o noivo é Cristo, ele elogia a sua noiva, ele exalta a sua noiva, ele fala bem da sua noiva, ele diz: eu morri pela igreja, para apresentar a mim mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Então um noivo que só fala bem da noiva, um noivo que só elogia a noiva, assim é o Senhor Jesus. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que essas 10 virgens, elas eram iguais na aparência, mas diferentes na essência. O verso 3 e 4 nos diz o seguinte, que 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Preste atenção, que até um determinado momento, ambas estão caminhando conjuntamente. Até um primeiro momento, ambas possuem as mesmas características, ambas fazem as mesmas coisas, ambas possuem as mesmas coisas, mas a partir de um determinado momento a conversa muda. Por isso que Jesus ele divide 5 nécias e 5 prudentes. Todas as virgens estavam com as suas tochas, sem contar que todas as 10 eram virgens. Todas elas estavam com as suas tochas. Todas elas esperavam fazer parte da festa nupcial. Todas as virgens dormiram, todas as 10 dormiram. Todas elas acordaram. Todas elas. Então o que nós temos aqui são pessoas que possuem características muito semelhantes, aparentemente são todas iguais, estão fazendo as mesmas coisas, são possuidoras da mesma esperança, da mesma expectativa, não é? As tochas de ambas brilhavam com a mesma intensidade até um determinado momento. Porque a partir de um determinado momento, à medida que o tempo foi passando, as lâmpadas das virgens nécias foi se apagando gradativamente. Foi se apagando gradativamente. Aparentemente, irmãos, tudo certo. Mas somente 5 delas possuíam óleo e estavam com as suas lâmpadas acesas. Elas tinham lâmpadas, as virgens nécias, mas não tinham óleo. As lâmpadas estavam lá, mas faltava o óleo. Semelhantes, irmãos, na forma, mas diferentes na essência. Semelhantes na aparência externa, mas diferentes no coração. Podemos, irmãos, às vezes ter forma de piedade, mas nós podemos negar o poder. Podemos aparentar algo, mas na essência nós não somos de fato aquilo que nós aparentamos ser. Essas 10 virgens caminharam juntas até um determinado momento, mas a partir de um determinado estágio, à medida que o noivo foi tardando, as lâmpadas das nécias foram se apagando. O que nós aprendemos com isso? Quantas pessoas começam a vida cristã entusiasmadas com Jesus, apaixonadas por Jesus, mas à medida que o tempo vai passando, o fervor, a paixão, a devoção vai apagando-se gradativamente. Eles vão morrendo espiritualmente de maneira gradativa. Jesus uma vez contou a parábola do semeador e diz assim, que a semente caiu entre os espinhos e eles cresceram com a palavra e a sufocaram. E aí ele fala sobre as pessoas que às vezes recebem a palavra com alegria, mas os cuidados do mundo, a avareza, as preocupações com as coisas deste mundo sufocam a palavra, porque não tem raiz, porque não cuidaram da maneira devida de suas vidas. Então, à medida que o tempo vai passando, eles vão se esfriando, eles vão morrendo gradativamente, não perseveram na santidade, não perseveram no amor a Deus. E foi isso que aconteceu com as 5 virgens nécias. Elas estavam despreparadas, tinham óleo apenas para um determinado tempo. O noivo demorou, e quando o noivo chegou, as suas lâmpadas estavam se apagando e não tinham óleo.
semelhantes na aparência, mas diferentes na essência. Uma terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, dentro ainda desse raciocínio, podemos ver aqui o descuido de algumas e a atenção de outras ao longo do caminho. Por que que aquelas virgens nécias estavam despreparadas? Elas tinham óleo apenas para um determinado momento. Porque, irmãos, aquela lamparina, que não era bem uma lamparina, era um recipiente que se colocava numa haste e era como se fosse uma tocha, não é? De um tecido ali, untado com esse azeite. Então era uma tocha que elas possuíam, e aquela tocha deveria ser reabastecida a cada 15 minutos. A cada 15 minutos deveria se colocar óleo. Por isso que as virgens prudentes, o que é que elas fizeram? Elas levaram óleo de reserva, porque elas pensaram, vai que o cara atrasa, não é não? Vai que o noivo demore, então vamos levar aqui óleo de reserva, vamos levar óleo para a gente estar, porque uma pessoa prevenida vale por 2, né, irmãos? Não é assim? Um crente prevenido vale por 2. Então elas levaram óleo de reserva, mas as nécias não. As nécias se descuidaram disso. Então havia a necessidade delas reabastecerem aquelas candeias a cada 15 minutos. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? É que a nossa vida cristã é assim. Nós precisamos de cuidados contínuos. Não dá para a gente se contentar com coisas que acontecem uma vez por mês. Não dá para a gente se contentar com um culto que acontece apenas no domingo. Não dá para a gente se contentar com essas coisas fragmentadas, não. Nós precisamos cuidar da nossa vida continuamente, sistematicamente, periodicamente, porque senão as nossas lâmpadas vão se apagando. A cada 15 minutos, azeite. A cada 15 minutos, óleo. Mas 5 delas não se preocuparam com isso. Acharam que possuíam o suficiente. E a gente percebe, irmãos, ao longo do caminho, quantas pessoas que corriam bem, mas que longe de Jesus agora estão. Quantos que ainda seguem a Jesus, mas sem fervor vivendo estão, porque não cuidam das suas vidas espirituais. Não oram, não leem a Bíblia, não participam do culto a Deus, não se alimentam. Aquelas tochas precisavam ser abastecidas a cada 15 minutos. A vida cristã é assim, gente. Sem oração, sem leitura da palavra, sem consagração, sem buscar a Deus, a gente não terá forças, não teremos luz suficiente. A nossa lâmpada, ela vai permanecer, mas por um determinado tempo apenas. Vai chegar uma hora que vai se apagar. Descuido de alguns e atenção de outros ao longo do caminho. Uma quarta e penúltima coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que a preparação, ela não pode ser compartilhada e nem transferida. Olha só o que acontece quando ouve-se a voz de que o noivo está chegando, verso 8 e 9. E as nécias, verso 7, então, verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Percebem? A lâmpada, a luminosidade foi apagando-se gradativamente. Mas as prudentes disseram, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. Irmãos, não tem como terceirizar a vida cristã. Não tem como terceirizar a vida cristã. Tem alguns pastores por aí que estão terceirizando o jejum. Tinha um camarada aí um dia, apareceu na televisão dizendo o seguinte, ó, você vai lá no banco, você faz um depósito, um valor X, e eu vou jejuar por você. Eu nunca vi um trem desse. É esse pastor que está aí. Esses caras que dizem que é pastor, mas está querendo o dinheiro do povo. Eu vou jejuar por você, e eu vou orar por você, tá certo? Você não precisa orar, você não precisa jejuar, você não precisa fazer nada. Você paga uma taxa lá, e então eu vou jejuar por você. Olha que coisa boa. Terceirizando o jejum, irmãos. Terceirizando a oração. Você não precisa orar, eu oro por você. Entendeu? Terceirizando a vida cristã.
Querido, não dá para terceirizar a preparação. Não dá para dizer para minha esposa, olha, você vigie por mim, você ore por mim, tá certo? Porque eu quero ser salvo por seu intermédio. Então, você faça aquilo que me competia fazer, você faça no meu lugar. Não dá para terceirizar a preparação, irmãos. Aquelas nécias pediram socorro, elas foram até as prudentes e disseram, dai-nos do vosso azeite, dai-nos do vosso óleo. Mas elas disseram, isso não é possível. Porque, infelizmente, preparação, ela não pode ser compartilhada e nem transferida, porque ela é individual. Individual. Não tem como transferir isso. Você não vai ser salvo por causa da fé do seu pai. Você não vai ser salvo por causa da fé da sua mãe. Você não vai ser salvo porque o seu avô foi crente. Não. Se você não se render a Cristo, se você não entregar sua vida a Jesus, se você não caminhar com Jesus, de nada adianta. Não adianta você chegar e dizer assim, não, mas o meu pai, ele foi um cara assim que serviu o Senhor, que temeu ao Senhor, foi servo do Senhor, e eu estou aqui por causa da fé dele. Não adianta. Isso é intransferível. A preparação, ela não pode ser compartilhada e nem transferível. Não dá para terceirizar a vida cristã, queridos. Não dá. E uma última coisa, alegria de uns e tristeza para outros, porque a partir do verso 10, Jesus ele disse assim, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, presta atenção, um tempo depois, chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Tem um texto na Bíblia, está em 1 Timóteo, não me lembro a passagem, que diz o seguinte, no entanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E a ovelha de Jesus, irmãos, ela tem duas marcas. Quem é de Jesus tem duas marcas, uma na orelha e outra no pé. Todo mundo que caminha com Jesus tem duas marcas, uma na orelha e outra no pé. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Quem é de Jesus, ouve as palavras de Jesus, obedece a Jesus, ama Jesus, serve a Jesus, se consagra a Jesus, caminha com Jesus. E Jesus está dizendo, eu não conheço vocês. Vocês fizeram parte, estavam juntas, mas eu nunca tive um relacionamento com vocês. Vamos pensar seriamente aqui, irmãos. Não é triste demais? Não é triste demais essa declaração? Algumas pessoas aqui eu conheço, outras não. Tento conhecer a todos, porque o bom pastor conhece as suas ovelhas, ele tem que conhecê-las e chamá-las pelo nome. Então é minha função conhecer você, não é? Por isso que a gente pergunta nome, endereço, CEP, CPF, número da conta bancária, tudo. Brincadeira, irmão. Porque a gente quer conhecer. É função do pastor conhecer as ovelhas, não é? Mas olha o que Jesus diz, não vos conheço. 5 ficaram de fora, 5 passaram a fazer parte daquela grande festa. 5 chorando profundamente, porque se descuidaram, porque não vigiaram, porque não cuidaram das suas vidas, porque não se alimentaram, porque não andaram com Cristo, não viveram para Jesus, não se consagraram devidamente, não tomaram os devidos cuidados. Jesus diz, eu nunca me relacionei com vocês, eu não conheço vocês, mas 5 delas estão absolutamente nesse momento de êxtase, de festividades, de alegria, de contentamento, de satisfação. Irmãos, por mais dura que seja essa realidade, e por mais que eu e você não queiramos ouvi-la, mas não tem como ser diferente, irmãos. Essa história caminha para o fim. Essa história caminha para o seu desfecho final.
E quantos vão se dar conta naquele último dia e não vão ter oportunidade de reparar os danos e os erros e os descuidos que tiveram ao longo da vida? Vão querer recuperar o tempo perdido, não vai ser possível. Vão querer voltar atrás, mas não vai ser possível. Vão querer recuperar o tempo perdido, mas não vai ser possível. Vão querer se arrepender, mas não vai ser possível mais. Porque a porta será fechada, e a ideia do texto é que ela permanecerá fechada, anulando toda e qualquer possibilidade de uma segunda chance. Alegria de uns, tristeza de outros. Termino aqui, queridos, pensando em algumas aplicações para a minha vida acerca disso. Não deixe para amanhã as mudanças que precisam acontecer na sua vida hoje. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Jesus está nos ensinando que 2 das 3 etapas do relacionamento dele com a noiva já aconteceram. Porque o casamento naquela época era assim: primeiro você tinha um compromisso, depois o noivado, depois o casamento. Não é? Até a nossa cultura às vezes tem isso, anel de compromisso. Não tem um trem assim? Anel de compromisso. É um anelzinho branquinho que se coloca no dedo. Eu não usei esse negócio, eu fui para o noivado direto. E se pudesse eu ia para o casamento direto, irmão. Entendeu? Diretão, coisa boa, bênção. Não é? Mas o casamento naquela época passava por essas fases: compromisso, noivado, casamento. O compromisso e noivado da noiva com o noivo já aconteceu. A única coisa que está faltando agora é o noivo chegar e buscar a sua noiva e pronto, acabou. Acabou a história. Lua de mel com o noivo, eternamente. 2 dessas etapas já aconteceram, falta apenas uma delas. E a minha pergunta é: fará você parte? Entrará você para as bodas do Cordeiro? Ou será que de repente, e digo isso com dor na alma, não conheço você, não te conheço, nunca me relacionei com você? Segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, lendo o comentário de J.C. Riley, ele diz o seguinte: no presente, eu coloquei na íntegra, no presente, todos devemos estar cientes. A vasta maioria dos que se professam cristãos em nada se preocupam com a validade do seu cristianismo. Não tem nenhum senso de pecado, não tem nenhum amor a Cristo, nada sabem sobre nascer de novo. Arrependimento e fé, graça e santidade são meras palavras e nomes para eles. Sério demais isso aqui. Não tem nenhum amor a Cristo, não sabem sobre o nascer de novo, de maneira que arrependimento e fé, graça e santidade são meras palavras e nomes para eles, mas que não trazem nenhuma implicação para a vida. Uma terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que a vida cristã, ela é comparada a uma maratona, onde o mais importante não é a forma como se começa. Muitos começam bem, mas vão se esfriando, vão se descuidando, vão se desinteressando pela vida cristã. Os problemas, os pecados, às vezes circunstâncias que vão acontecendo, vai esfriando e a pessoa vai se afastando gradativamente. Por isso que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, não é algo que acontece em frações de segundos, não. A vida cristã é uma maratona, é algo mais demorado, é algo mais estratégico. De nada adianta você dar uma largada a todo vapor e ir cansando ao longo do caminho. Os brasileiros fazem muito isso na corrida de São Silvestre. Você vê a brasileirada tudo lá na frente. E lá vem os quenianos, ó, só troteando. Só troteando. E de repente os brasileiros começam a bufar e olhando para trás e só os quenianos fungando no cangote deles, ó. E de repente, pronto, acabou, já era. Só dá queniano nessa São Silvestre, gente. O brasileiro não ganha esse trem mais, velho. Porque os brasileiros, tudo afobado, sai correndo e olha para trás e os quenianos longe. Mas quando chega naquela ladeira da Avenida São João, da Brigadeiro,
Pronto, acabou. Acabou o fôlego, não tem jeito mais. Quantos que no começo de suas vidas cristãs receberam a palavra com alegria, ficaram encantados, maravilhados, cheios de júbilo, mas lamentavelmente, brevemente começaram a se esfriar. Todo o ímpeto que os caracterizaram um dia faz parte agora apenas de um passado de lembranças, porque a paixão acabou. Se esfriaram na fé. Uma outra coisa que eu aprendo é que diante disso, irmãos, a vida cristã necessita de cuidado constante. A cada 15 minutos as tochas precisavam ser reabastecidas com óleo, e essa é a razão pela qual as virgens prudentes terem levado o óleo de reserva. Irmãos, não dá para andar com Jesus sem utilizar os meios de graça, sem utilizar a palavra de Deus, que deve ser lâmpada para os nossos pés, sem oração, sem consagração, sem santificação, sem ter tempo para Deus, não tem como. Vida cristã necessita cuidado. Nós precisamos nos alimentar todos os dias, vida cristã da mesma maneira. Mas essa parábola também, meus irmãos, me ensina que o cuidado e a vigilância precisam acontecer em todas as áreas de nossas vidas. Infelizmente, quando as virgens nécias ouviram a voz do noivo, entraram em desespero, pois perceberam que não possuíam óleo suficiente em suas lamparinas, e por isso tentaram correr atrás do prejuízo, mas infelizmente foi tarde demais. Sabe o que eu aprendo com isso também? É que infelizmente há pessoas que não dão a devida importância para determinados momentos e oportunidades que vão surgindo em suas vidas. O tempo vai passando, e as oportunidades também. Quantos jovens não estão aí descuidados com as suas vidas profissionais? E alguém já disse uma vez que o sucesso é a junção, é a combinação da oportunidade com a competência. Oportunidades surgem, mas estão despreparados. Quantos jovens não estão descuidados com as suas vidas emocionais, deixando às vezes passar boas oportunidades de constituírem família e não fazem. Vão adiando, nunca se casam, nunca constituem família, nunca têm filhos. Aí vão olhar para trás e dizer, puxa vida, tive o meu momento e agora ninguém olha para mim. Passou, Zé. Vai orando, talvez Jesus tenha misericórdia e te dê outras oportunidades. Talvez. Mas a nossa natureza, deixa eu te dizer uma coisa, a nossa natureza, a nossa composição biológica, ela funciona da seguinte maneira. A gente nasce e a gente vai passando por umas fases. Do patinho feio, menos feio, mais ou menos, bonitinho, até a gente virar um partidão. Podemos ser feios do jeito que for, mas toda panela vai ter a sua tampa. Todo mundo vai ter a sua oportunidade, gente. Não tem jeito, todo mundo. Entendeu? Todo mundo tem oportunidades. E a ciência diz que é a fase do acasalamento. Quando a gente chega assim naquela fase que a gente acha que está a sustância, você olha no espelho, você se acha bonitão, uma mulher fatal, o homem bacana, não é? E as meninas começam a olhar para você começa a olhar para as meninas, gatinho, gatinha, partidão, não sei o quê. Entendeu? É a fase do acasalamento. Nossa natureza é assim. Deus nos criou de maneira tão perfeita que vai chegar aquele momento que a gente vai querer casar. Só que hoje a gente está numa cultura que a gente está adiando esse negócio. Não é? A gente vai adiando. E a mulherada está reclamando comigo, pastor, cadê os homens? Eu falei, não sei. Eu não sei cadê os homens. Eu estou brincando que a profecia de Isaías está se cumprindo. Isaías foi um homem que diz que os homens vão acabar tudo. Entendeu? Os homens vão ser mais escassos do que ouro. Daqui um dia vai ser mais fácil você achar ouro na rua do que homem. Está tenso demais o negócio. Então, quando você tiver a oportunidade, você garra o sujeito. Entendeu? Você gruda nele. Em nome de Jesus, não larga. Luta pela sua bênção. Eu ouvi um pastor um dia contando um negócio que eu gostei. E ele falou assim, rapaz, tem um cara na igreja, ele é assim, resolvido. E ele então foi trabalhar, e ele estava sempre observando uma menina ali no trabalho dele. Sempre um cara crente, ele sempre observando a menina.
E a menina fumava, aquele negócio todo, e ele se encantou com aquela menina, e ele não deu conta. Ele chegou um dia nela e falou o seguinte: olha, menina, eu quero te dizer uma coisa. Eu estou te observando, e eu vejo em você qualidades maravilhosas, tá certo? Você tem qualidade para ser minha namorada, para ser minha esposa, e etc. E, tal. E rasgou o verbo com ela assim, ó. Entendeu? Mas só que você tem um problema, você fuma. Você sabe o que a menina fez? Pegou o cigarro, apagou, pegou o maço, jogou fora e falou assim: quem é que fuma aqui, rapaz? Quem é que fuma aqui? Ninguém. Opa, estou na benção. Entendeu? Tem que ser assim, gente. Tem que ser assim. Aí vem as oportunidades, o Zé está lá dormindo. Oh, meu Deus do céu, não sei o que a gente faz com essa moçada. Entendeu? Oportunidades que vão surgindo e a gente vai deixando passar. Mas quantos não estão também descuidados, queridos, com as oportunidades físicas, de se cuidarem melhor, de agirem preventivamente? Quantos estão deixando oportunidades aí de constituírem famílias, de gerarem filhos, e vão adiando, vão adiando? Esse texto, queridos, nos ensina que é preciso ter cuidado, pois as oportunidades vêm e elas vão. Eu gostei de uma frase de um filósofo alemão, Schopenhauer, que disse o seguinte: quando vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo. Mas quando vista pelos velhos, um passado muito breve. A vida, na perspectiva dos jovens, é um futuro infinitamente longo. Mas quando vista pelos velhos, um passado muito breve. Passa rápido demais. O tempo voa. Um dia desse eu era um adolescente. E já estou aí nos meus 27 anos de idade. Deixe-os para lá. Por isso que um pastor americano, Hayard, ele disse o seguinte: Deus, me dê a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para saber a diferença. E me permita, irmãos, compartilhar apenas parte de uma frase da música do Titãs, do Epitáfio, que diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Em outras palavras, parte dessa música nos diz: cuidado, a vida passa. As oportunidades também. E a minha pergunta é: o que precisa acontecer na sua vida hoje que você não pode deixar para amanhã de jeito nenhum? A sua reconciliação com Jesus, entregar sua vida para Jesus e dizer: Jesus, a partir de hoje eu vou amar o Senhor, eu vou andar com o Senhor, eu vou viver para servir o Senhor. Você precisa reconciliar-se com Deus, você precisa voltar para Deus, você precisa entregar sua vida para Jesus, porque essa é a decisão que você nunca pode dizer daqui a algum tempo, porque a gente não sabe, irmãos, o que vai ser da nossa vida amanhã. Não temos a vida no controle das nossas mãos, jamais. Essa é uma oportunidade delas. Quem sabe a oportunidade de pedir perdão, quem sabe a oportunidade de buscar restauração com alguém, quem sabe a oportunidade de se reconciliar com alguém, quem sabe a oportunidade, se ainda há tempo, de buscar alguém e dizer: eu estou profundamente arrependido do que fiz. O que você precisa fazer hoje que não dá para deixar para amanhã? Deus tenha misericórdia, queridos, de nossas vidas, de maneira que eu e você aprendamos a não deixar para amanhã as mudanças que precisam acontecer hoje.